Foi? Espera aí, preparando. Deixa eu sumir com a minha câmera. Valendo. Bem, valendo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou a Márcia Lucena e é com prazer que recebemos hoje dois mestres, dois médicos que se dedicam a saberes que, à primeira vista, parecem distintos, mas que, quando conhecemos um pouco mais, vemos muitas correlações. Falamos das constelações sistêmicas e da antroposofia. Hoje eu realizo o sonho de ter esses dois mestres juntos em um diálogo sobre a saúde, um tema tão importante para nossos dias, e inaugurando hoje com os dois o canal do YouTube da Antroposofia ZN. Nós vamos começar a falar, vou apresentar os dois, o Ronaldo Perlato, é médico pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atua como médico antroposófico há 39 anos, é isso? Sim. Presidiu a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, a ABMA Nacional, é docente dos cursos da ABMA Nacional e Regional, formado aconselhador biográfico há 22 anos, fundador e gestor da Escola Livre de Estudos Biográficos e atua como coordenador e docente. É colaborador do livro Fundamentos da Antroposofia Aplicada à Saúde, do Dr. Nilo Gardim. O Dr. Renato Bertatti, médico, começou sua carreira em 89, dedicado ao estudo da medicina holística, agregou em sua formação treinamentos e especializações na Índia, Europa e Estados Unidos, organizou a vinda do Bert Helling ao Brasil em 2012 e 2013, foi o primeiro brasileiro a trabalhar com constelação familiar e organizacional e a ministrar treinamentos nessa área. É autor de livros Um Novo Olhar, Constelações Familiares, volume 1 e volume 2, que está sendo lançado agora em abril. É isso, Renato? Isso mesmo. Agora em abril. O currículo dos dois é mais extenso, mas a gente iria ficar aqui muito mais tempo lendo, então, e o interessante é o que eles têm a dizer. Cada um vai ter 30 minutos para falar sobre a saúde na visão da antroposofia e das constelações sistêmicas, e depois nós vamos ter mais 30 minutos para perguntas. Vocês podem fazer perguntas via o canal do YouTube, e depois a gente vai estar aqui trazendo para ele, para essa interação. Muito bem, sejam bem-vindos, os dois. Passo a palavra para o Ronaldo. E só lembrando, você me avisa quando faltar uns 10 minutinhos, para que eu não sim, não ultrapasse o limite aqui. Isso, são 7h05, então 7h25. Mais ou menos, isso, ok. O Renato fez uma pirueta aí de 360 graus, mas está tudo bem aí, né? Quero te ver maior. Tá joia. Obrigado. Então, vamos começar. Primeiro, eu quero agradecer muito a oportunidade, a Antroposofia ZN, a Márcia Lucena, que me colocou em contato com o Renato. O conhecimento com o Renato é recente. Espero que isso seja início de uma grande amizade aí, essas duas, já que estamos aqui falando desses dois saberes, né? Uhum. Eu vou começar, então, aqui trazendo a imagem o que seria a saúde do ponto de vista da antroposofia. E esse tema da saúde é um tema que nós podemos chamar como um tema polissêmico, né? Ele tem muitos sentidos, muitas entradas. E dentro da própria antroposofia também ele tem muitas entradas. Quando nós olhamos, eu vou falar então de duas entradas na realidade, que seria a medicina e o aconselhamento biográfico. Porque eu vou colocar a questão da saúde no contexto da biografia, considerando que a biografia é um caminho de um indivíduo cumprir a sua missão na Terra, né? E a biografia, ela para se cumprir,
ela precisa de ter algumas linhas de desenvolvimento. Você tem a linha do desenvolvimento, a linha dos relacionamentos, a linha do aprendizado e de como o ser humano se expressa no mundo depois do aprendizado, a linha do autodesenvolvimento, a linha da liberdade, que é uma característica humana, e uma das linhas, e a linha que perpassa tudo isso, e na realidade dá uma sustentação para o processo de autodesenvolvimento, é a linha da saúde. E essa linha da saúde, ela já começa já na concepção, né? Nós, como médicos, sabemos que já no início podem existir desafios para a saúde, já no processo de concepção, gestação, parto, e aí durante toda a biografia nós convivemos com esse binômio saúde e doença, que está sempre fazendo parte do desenvolvimento. Na realidade, eu me lembro que o Steiner tinha um verso que ele falava que doente por natureza todo ser humano é, o que o salva é a educação. Então, é um verso que no início nos espanta, mas na realidade ele fala que se o indivíduo passa, no fundo, o que ele quer dizer é que se o indivíduo passa por um processo de educação, autoeducação e autodesenvolvimento, ele pode se tornar um homem completo. Então, essa é uma imagem que nós temos. A saúde, ela vai nos dar a possibilidade de uma qualidade a todo esse processo de desenvolvimento que gera a possibilidade de um ser humano se expressar no mundo e trazendo a sua tarefa. Todos nós temos uma tarefa no mundo. É uma tarefa consigo mesmo, primeiro, o meu desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo colocando esse desenvolvimento a serviço de outras pessoas. Na antroposofia, como eu falei com vocês que é um tema polissêmico, eu escolhi 2 aspectos, pelo tempo que nós temos, para poder abordar essa imagem. E o primeiro aspecto ele é baseado no que nós chamamos de quadrimembração, ou seja, verificar o ser humano nas suas 4 instâncias. E, antes de mais nada, a antropologia ela foi criada pelo Rudolf Steiner, no início do século passado. Ela tem essa percepção do ser humano como um ser físico, anímico e espiritual, quer dizer, que tem um aspecto físico, um aspecto de alma e um aspecto de espírito, né, de individualidade. E dentro do princípio da quadrimembração, nós vamos abordar esses temas. Isso é super importante para a antroposofia de uma maneira geral, é muito importante na medicina antroposófica, também tem importância na pedagogia, em todos os âmbitos. E eu, então, vou chamar a atenção rapidamente desses temas, e quando falamos da quadrimembração, um aspecto muito importante aqui é olhar o contexto. Quando pensamos na quadrimembração, a primeira instância desses 4 membros é o nosso corpo físico, é a nossa instância física. Eu aqui não estou vendo as pessoas que estão participando desse webinar, mas mesmo que nós estivéssemos aqui olhando só, como estamos, olhando só a tela, eu posso perceber o corpo físico. No meu caso aqui eu estou vendo a Márcia e o Renato. Então nós estamos vendo, e o meu corpo físico também, então nós estamos vendo essa estrutura física que nós temos. Se eu estivesse olhando todos nós, talvez aqui nessa tela tivessem pessoas mais jovens, e talvez pessoas com mais idade. E ao observar essa diferença, eu ia perceber diferenças de vitalidade. Essa vitalidade, ela é aquela que nos dá a prontidão, que nos dá a possibilidade de estar realmente saudáveis. E essa vitalidade, ela também vai alternando ao longo do tempo. Eu posso perceber até olhando na pele, no brilho dos olhos, eu posso perceber assim, qual é a vitalidade dessa pessoa. Mas eu não observo só isso, né, quando eu vejo um ser humano. Eu vou ver também que ele vai apresentando uma consciência do ambiente, uma consciência de seus sentimentos, uma consciência da sua vida emocional. E percebo também que este ser humano ele tem uma individualidade. E tem uma característica que é uma autonomia perante outros seres humanos, nós chamamos de eu. Então, o eu é responsável por essa individualidade. Qual é a diferença do corpo físico, da instância vital, da instância emocional? Que o eu é aquele que é responsável
pela minha verdadeira expressão no mundo. Então, olhando aqui rapidamente pelas pessoas que eu estou vendo aqui, estou vendo, por exemplo, a Márcia, que fez ela se expressa no mundo como psicóloga, entre outras tantas coisas que ela faz, mas ela é psicóloga. O Renato é médico, como eu. Então, olha que interessante, nós dois somos médicos, mas nós dois seguimos caminhos que têm a ver com a nossa expressão no mundo. Então, ele, como médico, também buscou uma medicina, com certeza, pela conversa que tivemos recentemente, que não era de medicalizar especificamente, mas era de compreender o ser humano, isso também na medicina antroposófica tem. Mas é interessante que, mesmo assim, mesmo outros médicos que façam as constelações, participem da constelação sistêmica, outros colegas que participam da medicina antroposófica, nós vamos ter caminhos diferentes. E esses caminhos diferentes vêm em função dessa individualidade. Por que eu falei da palavra contexto junto com a quadrimembração? Porque esses 4 membros, eles precisam estar integrados, uma constituição integrada do ser humano, para que o indivíduo tenha saúde. Mas essa saúde, ela se dá no contexto da biografia. Isso é importante nós percebermos. Por quê? O que acontece no início da vida? No início da vida, a nossa vitalidade está muito presente, atuando sobre o corpo físico, de tal forma que nós imaginarmos de uma célula fecundada, 9 meses depois, tem uma criança de 3,5 kg e 50 centímetros, imagine o crescimento que isso é. Isso precisa de vitalidade. No primeiro ano de vida, essa vitalidade continua presente. Depois, ela começa a diminuir. Ela nunca vai desaparecer totalmente, mas, evidentemente, quando nós vamos na direção do desenvolvimento, a vitalidade começa a diminuir. Isso tem a ver com a ampliação da consciência, aquele nosso corpo emocional. Então, o nosso corpo emocional começa a se acordar para o mundo, acordar para as suas próprias sensações, para os seus próprios sentimentos, e gradativamente nós vamos acordando também para a nossa autoconsciência. E aí nós vemos uma lei. Quanto maior a consciência, menor é a vitalidade. Se eu olho um bebê recém-nascido, ele tem muita vitalidade, mas não tem consciência. Se eu olho uma pessoa mais idosa, ela já não tem aquela vitalidade, não consegue nem repetir o que um bebê faz, né? Em 5 minutos tentando fazer o que um bebê faz, ela vai cair em estafa, mas ela tem uma grande consciência. Pode ter uma grande consciência do ambiente, principalmente uma consciência de si. Por que o contexto é importante em termos de vitalidade? Desculpa, em termos da biografia e da relação desses 3 corpos. Porque se a vitalidade, ela naturalmente deve diminuir, basta observar a vida. Se ela se mantém um ser humano adulto com a mesma intensidade de uma criança, nós vamos ter o surgimento, por exemplo, de tumores. Uma vitalidade bem localizada. Compensação. Se o meu eu, que é a instância que permite que eu me conheça, ele não atua positivamente sobre a vida emocional, nós vamos viver baseados em simpatia e antipatia. Viver baseado em simpatia e antipatia pode trazer grandes distúrbios para a saúde. Se o meu mundo emocional ele prevalece sobre o meu mundo vital e o meu mundo físico, eu vou acabar gerando doenças. Um exemplo típico é o estresse. Quando eu estou sob uma situação de estresse, eu naturalmente diminuo a minha vitalidade. Aquilo que deveria ocorrer no contexto da biografia, que era começar e ir num sentido mais amplo, vai levando no tempo, ela acontece muito cedo, tanto fora do contexto, eu vou ter um desgaste maior do meu corpo. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos como que as doenças de esclerose estão cada vez mais frequentes. E eu brinco, né, que no meu tempo de medicina, da faculdade de medicina, o de Alzheimer era uma doença que só os neurologistas cuidavam, né?
era quase que uma cultura médica. Hoje, a pessoa sabe o que é mal de Alzheimer, em função desses distúrbios, desses deslocamentos, não respeitar o contexto. E o contexto do eu, ele é aquele contexto que é aquele que vai me permitir ajuizar. Essa é uma diferença muito importante do contexto emocional. O contexto emocional, ele vive no âmbito da simpatia e antipatia. Então, fazendo uma brincadeira aqui, digamos que eu conheci aqui o Renato, ele me fosse uma pessoa muito antipática, e se eu baseasse nisso, eu não ia jamais estar aqui conversando com ele, né, com vocês, nem queria ter nenhum contato com ele. Mas se ele me fosse realmente uma pessoa antipática, não é, já vou deixando claro, mas como eu fiz a brincadeira aqui, se ele fosse uma pessoa antipática, o meu eu poderia falar assim, sim, ele te é antipático. Mas eu olho para a vida do Renato, vejo a biografia dele, vejo tudo que ele fez no mundo, eu ajuizo, supero a antipatia e olho para ele e falo, podemos fazer um trabalho juntos. Essa é uma das coisas mais saudáveis no encontro humano. Isso traz qualidade. Qualidade de vida não significa ausência de problema, mas a qualidade de vida seria como eu lido com os problemas. E quando eu vivo só na simpatia e antipatia, então eu não estou seguindo o contexto natural da evolução, eu sou aos 64 anos, como eu tenho, ainda vivo de simpatia e antipatia, eu estou buscando uma qualidade de vida para mim, mas não levando a qualidade de vida para o ambiente. Isso também não é saúde. Então, a saúde seria, dentro desse aspecto da quadrimentação, a busca desse contexto, respeitar este contexto e buscar este aspecto que é a minha expressão. Né? Todo esse desenvolvimento do físico, da vitalidade para manter uma vida, adquirindo uma característica emocional que me coloca no contato com o mundo, e principalmente buscando que gradativamente o meu eu, a minha autoconsciência, a minha autonomia se apresente, eu estou num caminho saudável. E só como curiosidade, a palavra que eu sei que naturalmente todos sabem isso, eu vou só chamar a atenção para esse fato, o eu é tão representante da humanidade, da individualidade, desculpa, e a palavra eu é a única que eu não posso ensinar para o outro. Porque se eu pego uma criança em desenvolvimento, eu posso ensinar para ela que isso é uma mão, isso é uma cadeira, isso é um livro, mas eu não posso virar para um outro ser humano e falar, isto é um eu. Porque eu é a essência, o que é o cerne do indivíduo. E toda a nossa biografia, ela vem no sentido de podermos fazer este desenvolvimento dessa instância, a instância mais espiritual que o ser humano tem. O desenvolvimento físico ele é super importante, porque o corpo físico é um vaso onde o anímico espiritual vai se assentar. O ser humano vai poder se expressar no mundo. O ser humano pode se expressar de qualquer forma, evidentemente, se ele tem uma saúde, ele vai poder expressar de uma forma melhor. Então, a busca da saúde, a partir dessas 4 instâncias, no sentido de poder permitir que essa individualidade, que é o ápice, possa se expressar no mundo. Do ponto de vista antroposófico, o médico antroposófico, ele identifica no paciente se existe um distúrbio na relação desses corpos. O uso de medicamentos é feito justamente para medicamentos naturais, não alopáticos, medicamentos da natureza, para ajustar como esses corpos podem se equilibrar. Mas, evidentemente, que não é só com medicamento, na medicina antroposófica também se trabalha com terapias, as mais diversas terapias externas são muito importantes. O aconselhamento biográfico também é uma forma de ajudar com que esse indivíduo, este eu, ele compreenda a sua própria biografia e possa compreender e abarcar suas dificuldades, seus dons, seus talentos, e compreendendo, poder dar um passo, uma vez que a biografia, esse desenvolvimento que nós falamos, contextual, que vai do físico até o espiritual, isso acontece no passado, presente e futuro. Então, um olhar da biografia no sentido da saúde é compreender como que eu vivi meu passado, mas eu não vou ficar parado nele, como que eu estou no meu momento presente, como que eu posso olhar para o futuro e aí estabelecer metas, escolhas conscientes.
Nossas escolhas conscientes são nossos padrões de comportamento. E o nosso eu é capaz de olhar um padrão de comportamento e introduzir fluxo. Saúde existe onde tem fluxo. Onde não tem fluxo, estamos padronizados, estamos aprisionados. Essa era uma parte do que eu queria comentar com vocês, que é ligado a essa quadrimembração. Mas na antropologia nós damos valor para um outro aspecto, que é a trimembração. É interessante que aqui na antropologia também, quem vai se aprofundando vai perceber que a numerologia, os números são muito importantes. Não a numerologia clássica, os números são muito importantes. Nós falamos do 4, e agora eu vou falar do 3. Se juntarmos, temos o 7, é um número bastante usado, né, em termos de desenvolvimento. Mas nesses 3 aspectos da trimembração, eu parto de um princípio bem interessante. O Steiner falou da primeira vez da trimembração em 1917, quando ele fez uma palestra sobre os enigmas da alma. E aí ele fala da trimembração no corpo. Nós temos um sistema neurosensorial, um sistema metabólico e temos um sistema rítmico. O que significa isso? O princípio da trimembração, que é colocado em vários âmbitos dentro da antropologia, ele se baseia que existem 2 polos que são opostos e tem um polo intermediário que faz a saúde. Então, quando eu olho o meu pensar, que está mais no sistema neurosensorial, falando aqui a grosso modo, é mais complexo do que isso, mas o meu pensar, que está no meu sistema neurosensorial, eu estou introjetando o mundo que eu vejo e penso sobre ele, né? Agora, quando eu olho para o meu sistema metabólico, eu vejo um aspecto que é ao contrário. Pelo meu metabolismo, eu vou agir no mundo. Então, eu estou num polo oposto. Eu estou indo para o mundo. Eu estou expressando a minha individualidade no mundo. Então, no primeiro momento, eu estou contraindo. No segundo momento, eu estou no sentido de expansão. E o meu sentir, que é o polo intermediário, é aquele que me permite fazer a interligação entre os 2. Isso é tão interessante porque no polo do metabólico eu estou nos membros, no polo neurosensorial eu estou aqui na cabeça, já tem uma grande diferença, né? A forma, a expressão, e no sistema rítmico eu tenho o coração e o pulmão, que são órgãos que por si fazem esses 2 aspectos ao mesmo tempo. Eles contraem, dilatam. O coração mais no sentido interno, o pulmão mais na relação com o mundo. Então, o processo da trimembração ele se baseia nisso, são polos opostos com um intermediário. A saúde seria a correlação entre eles. Porque cada polo por si é importante, mas se ele for único e prevalecer, nós podemos também ter processos doentios. E dentro desse aspecto, aí nós temos o pensar, sentir e querer. O pensar, então, mais ligado ao neurosensorial, o sentir ao sistema rítmico e o querer, o agir, ao sistema metabólico. Aonde está a saúde aí? A saúde está justamente quando nós mantemos uma coesão, uma coerência entre esses 3 sentidos. Quando eu penso, sinto e ajo na mesma direção, eu estou num caminho saudável. Agora, vamos observar a vida como ela é. Tem 10 minutos? Tá me avisando? 10 minutos. Tá bom, obrigado. Então tá, já estamos indo para o final. Vamos observar a vida como ela é. Se nós olharmos o nosso dia, se nós formos bem objetivos conosco mesmo, consigo mesmo, nós vamos perceber que muitas vezes eu penso uma coisa, eu sinto outra, e influenciado pelo meio externo, eu faço outra. Esse é o maior desafio para a saúde. Quanto mais incoerente eu vivo comigo mesmo, nesses 3 níveis, mais facilmente eu vou adoecer. Então, é importante ter esse aspecto, né, de trazer esses três elementos do pensar, do sentir e querer, um nível de coerência.
Com certeza, nós médicos, quando estamos diante de um paciente, um psicólogo, um aconselhador biográfico, se nós ajudarmos o paciente a compreender se ele está sendo coerente, o que significa não ser coerente? Muitas vezes, por causa de uma necessidade de um emprego, por causa de uma necessidade de ser aceito no meio, eu vou contra os meus valores, que estão no nível do sentir, eu vou contra aquilo que eu penso, né? Aquilo que eu construí como uma imagem correta, que vão estar no nível do pensar. Então, quando eu consigo equilibrar essas questões com a coerência, eu posso estar no mundo como eu realmente sou, né? Agindo no mundo através de uma ação, de uma expressão no mundo que é genuína, a partir de um individualismo ético. Então, eu posso estar num ambiente que é totalmente inadequado. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muito isso nos meios virtuais, né? A incoerência que existe, eu manter a minha postura. Não quer dizer que eu vou acertar sempre, mas é menos danoso para a saúde quando eu fico totalmente perdido em relação a essas qualidades. Então, vejam bem como até aqui nós falamos de alguns aspectos que são bem importantes, né? Já estamos indo aí quase que para o término, né, da minha fala. Esses aspectos importantes que são, quando eu penso na quadrimembração, eu penso no contexto. Né? Pensar a vida de uma forma contextualizada é muito importante para a saúde. Às vezes, algumas pessoas até trazem uma culpa para si, porque fizeram alguma coisa na juventude, mas a gente tem que entender qual é o contexto da biografia dessa pessoa. Né? Talvez hoje ela não fizesse, mas o contexto é outro. Então, esse aspecto do contexto é muito interessante. E o outro aspecto é o aspecto da coerência, né, entre o pensar, sentir e querer. Falamos também da questão do fluxo, vencendo os padrões. E, terminando, eu gostaria, uma coisa que eu tenho trabalhado muito, pensando nos pacientes, na minha própria vida, é a questão, uma frase, uma afirmação que eu gosto muito hoje mesmo, usei com um paciente no consultório, que é uma forma de ter saúde na vida, é nós ocuparmos com essa expressão, mais laço, menos nó. Porque, na realidade, o nó é aquilo que amarra, e muitas vezes nós estamos impedidos, por falta de fluxo, de caminhar na vida. Então, se nós pensarmos na trimembração, que são os aspectos polares e um mediador, né, que traz saúde, se eu imaginasse o fio da vida, um fio solto, ou seja, a minha biografia fosse um fio solto, eu brinco até que é o meio, lembrando a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu deixo a coisa correr. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é aquele em que eu vou me dando nós na minha vida, né? Eu não vou deixando a vida fluir. Então, eu tenho uns conceitos, eu fico preso naquilo, completamente oposto do fio solto. O ponto intermediário é o laço. O laço, quando nós pensamos no cadarço do sapato, né, um exemplo bem simples, mas para a gente compreender a vida, a gente tem que olhar os exemplos simples. O que é o laço? É amarra o sapato enquanto eu preciso dele, e na hora que eu vou descansar, eu simplesmente desfaço o laço. Aliás, não tem experiência mais desagradável de, na hora de desfazer, eu fazer um nó, né? E para tirar o sapato é um desastre. Né? Ou eu corto, ou eu arranco, ou me machuco. A vida é assim. Ou eu vivo solto, eu vivo com nós, ou eu faço laços. Porque o laço amarra, mas não prende. Aqui tem um ponto muito interessante que eu acho que, em termos de saúde, nas nossas questões do dia a dia, eu enfrento uma situação nova, principalmente desafiadora, eu buscar contexto, coerência e pensar assim, eu estou ajudando aqui, vivendo laços, ou eu também estou contribuindo para o problema fazendo nós? Olhando esses aspectos, né? É lógico, com certeza vai acontecer a mesma coisa com o Renato, a gente poderia ficar aqui uma noite inteira, né, Renato, falando das nossas visões, mas, assim, tentando sintetizar nessa meia hora, com certeza um outro médico antroposófico que viesse aqui poderia abordar uma outra forma isso, mas eu quis trazer esses dois aspectos importantes na medicina e no aconselhamento biográfico e na expressão da vida em si. Né? Acho que aqui, depois, se estiver aberto e algumas pessoas quiserem fazer alguma pergunta, alguma questão, estamos às ordens.
Não sei se eu avancei o tempo, Márcia, acho que... Não, tem 4 minutos 4 ainda. minutos? 4 minutos, 7h31. Mas tem algumas perguntas que você já pode estar olhando para depois estar respondendo, que é qual é o conceito de energia de saúde, e o Desculpa, dia, qual é o conceito de quê? qual é o conceito de energia de saúde? Energia de saúde? Isso? Energia de saúde, Ah, isso. Energia de saúde e de vitalidade. ah, Saudável e ter pouca vitalidade? na hora que você perguntou, a sua voz também está cortando um Vitalidade tem... pouquinho. Sua voz cortou um pouquinho. Qual é o início da Tá, pergunta? vamos lá. Vamos lá. Qual é o conceito de energia de Não, saúde? isso sim. Tá, e vitalidade. Aham. Posso ser saudável e ter pouca vitalidade? Vitalidade tem relação com Eros? Vitalidade tem prazo de invalidade? Nós temos prazo de validade. Essa é ótima. Tá. Então, essas são algumas das perguntas que vieram. Depois vamos ver se tem mais. Quando a gente retomar, então. Isso, talvez seja melhor depois para não Aí, atrapalhar. isso, para não atrapalhar o Renato. Então, eu já trago as perguntas, e aí o Renato, eu passo a palavra, então, para o Renato. Não sei se você tem alguma coisa a mais, Ronaldo, senão eu já posso passar. Não, tudo bem. Estou aqui curioso para ver o Renato falar agora. Então, tá. Então, Renato, passo a palavra para você. Te aviso quando tiver faltando 10 minutos, então. Obrigado, Márcia. E boa noite a todos. Que delícia ouvir o Ronaldo falar. Eu estava aqui não querendo falar, estava querendo ouvir, de tão empolgado que eu estava de ver uma pessoa tão experiente que, com certeza, através da antroposofia, tem ajudado muitas pessoas. É sempre um prazer estar diante de alguém que visivelmente vive entregue àquilo que faz e que com certeza faz de uma forma muito exímia, né? Com muita entrega. Mas eu estou aqui e vou compartilhar agora um pouco da minha experiência como médico e que, no fundo, que aparentemente parece um pouco diferente, mas que, no fundo, tem muito a ver. Eu acho que quando a Márcia fez esse convite a nós, ela o fez exatamente porque ela tem uma vivência nessas duas ciências, né? E ela mesmo pôde perceber como, no fundo, tudo isso, embora tenha olhares diferentes, como, no fundo, nós olhamos para a mesma coisa, né? Que é para a saúde e como tudo isso pode se manifestar no ser humano. Então, desde muito cedo, na época da faculdade, eu me interessava em entender a origem das doenças e não me interessava muito nos remédios, embora eu entenda da importância que eles têm e o quanto eles ajudam as pessoas. Mas isso não era o que me interessava, o que me trazia brilho. Então, eu sempre me interessei em olhar para o ser humano e tentar entender a origem do ser humano. E mesmo na faculdade de medicina, eu percebi que, para eu ter essa compreensão, eu precisava estudar o ser humano, eu precisava me compreender para poder compreender o ser humano. Eu precisava olhar para o ser humano nas suas muitas dimensões, que naquela época eu já tinha essa leitura, né? E, portanto, todo o trabalho que eu acabei desenvolvendo de medicina, ele está voltado a é fruto dessa minha busca constante de me compreender para poder compreender o ser humano. E dentro dessa busca, claro, fiz muitos treinamentos, muitas formações para entender os vários aspectos do ser humano, seja no campo físico, como a medicina me trouxe bastante informação, muita informação, mas também queria entender os aspectos emocionais, psicológicos,
e aí envolve desde questões de como o ser humano foi gerado, a forma como ele foi gerado, o nascimento, o desenvolvimento, os traumas, ou seja, todo esse lado que a psicologia se dedica muito e ajuda tantas pessoas, mas também eu percebia que existia outros níveis de comunicação que o ser humano estabelecia entre si, né? Seja a sensibilidade, a conectividade, a relação dele com o meio que ele vivia, as incongruências entre pensamento, mente e ação. Então, eu também sempre me interessei muito em entender esses aspectos energéticos que têm uma ação muito forte nas relações e que, até então, eu não entendia muito sobre isso. Então, também me dediquei muito à compreensão desses aspectos energéticos, nessas comunicações energéticas, e como isso influenciava ou influencia no surgimento dos sintomas ou até mesmo doenças. E também eu comecei a me interessar, a entender aspectos espirituais, e não necessariamente ligado à religião, mas ligado à espiritualidade aí e religiosidade que tinha a ver com essa conexão que o ser humano tem ou não tem muito estabelecida com esse algo maior que o permeia e que o movimenta. Estamos aqui falando do campo da fé, do campo da entrega, estamos falando da conexão do ser humano com o essencial, com a terra, com o céu, estamos falando aqui da conexão do ser humano com a sua origem, com o seu passado, com a sua família. Então, quando eu falo de espiritualidade, falar dessa dimensão que coloca o ser humano num contexto não só como indivíduo, mas como parte de algo maior ao qual ele pertence. E, claro, nessa caminhada, né, é uma boa caminhada, e sim, que ainda tenho muito para caminhar, muitas compreensões foram acontecendo, encontros com verdadeiros mestres, que me ensinaram tudo que sabiam sobre todas essas dimensões que eu estou relacionando, mas muitas coisas ainda permaneciam em aberto. E encontrar o Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, foi um divisor de água na minha vida, porque as descobertas que ele fez, elas foram realmente muito importantes, não só para a minha vida pessoal, como, na verdade, me permitiu compreender coisas que até então, por mais que eu tinha muitas percepção, compreensões e até técnicas que me permitiam entender o ser humano em todas essas dimensões, mas as coisas permaneciam soltas. E a constelação familiar e as descobertas que o Bert fez acerca de níveis de consciência, de leis que regem as relações, e isso foi algo que mudou tudo, porque, na verdade, a partir daí eu tive compreensões muito profundas, arestas que pareciam soltas ou que eu não conseguia ver as intersecções, agora elas começaram a se unir e as coisas agora começaram, aí as coisas começaram a ganhar mais sentido. Então, a partir daí, eu comecei a ter uma compreensão sobre saúde de uma forma mais clara. É como se algo começasse a ficar mais claro para mim de como a saúde, o que ela significa, e também comecei a ver os sintomas e as doenças agora não mais como um problema, mas sim como um corrimão, como um portal que nos dá acesso à compreensão de que algo está desalinhado dentro dessa pessoa. Ou seja, o sintoma e a doença, eles não são contra o ser humano ou contra a vida. É ao contrário. Eles são como sensores que se manifestam com um objetivo. Ou seja, todo sintoma ou toda doença é uma manifestação para o ser humano de que algo está fora de um equilíbrio, de que algo está em desordem. E que isso
pode ser transformado. Ou, em outras palavras, os sintomas e as doenças, eles vêm como uma manifestação para eu olhar para algo. Existe algo em desalinho, existe algum tipo de desordem. E, através da constelação familiar, a gente hoje pode entender ou compreender e ajudar as pessoas a tratar desses sintomas e doenças, e entender que muitas doenças elas surgem exatamente por esse desalinhamento. Ou porque eu excluo algo dentro do meu sistema, ou porque existe algo muito desequilibrado na minha relação de troca com o outro, com o mundo, ou também porque existem ordens que estão sendo violadas na minha relação com a família ou com as minhas relações de forma em geral. Então, a partir disso, dessas compreensões, eu comecei a perceber que, para ajudar as pessoas, eu precisava entender a origem das doenças. E, para entender a origem das doenças, eu precisava entender o ser humano. E hoje eu classifico as doenças, basicamente, em 4 categorias. As doenças físicas, aquelas que são causadas, por exemplo, por um erro alimentar, excesso de uma substância química alimentar e pobreza de outros elementos, onde a correção disso se faz à medida que você equilibra a alimentação da pessoa. E assim como outras tantas doenças, por exemplo, uma doença de esforço repetitiva, um sintoma, uma dor, que é por um mau uso, um uso em desequilíbrio do corpo, pode gerar um sintoma, uma doença. Ou seja, existem as doenças que, de fato, uma correção de postura, ou de alimento, ou de substância, isso você elimina ou simplesmente desaparece determinados sintomas. E eu chamo isso de doenças físicas. Existem as doenças psicológicas, que eu chamo, ou psicossomáticas, que, na verdade, são doenças que manifestam as dores não vividas, as dores não expressas, aquelas dores onde a pessoa, por algum motivo, não pôde viver essa dor, e o corpo imediatamente manifesta esse sintoma. Então, por exemplo, uma pessoa ela passa por um processo de uma perda onde ela não pode viver essa dor. E aí, subitamente, ela começa a ter uma dor numa parte do corpo, e essa dor ela é aguda, e você vai procurar um exame médico, você vê, de repente, não existe nada ali. Mas, então, essa dor física é a manifestação da nossa psique, de uma dor que está na nossa psique. Geralmente são doenças mais agudas e que, na medida que a pessoa tem a conexão com essa dor emocional e as expressa, normalmente isso desaparece rapidamente, né? Essas dores geralmente deixam os médicos mais tradicionais muito enlouquecidos, porque você vai olhar fisicamente e não tem nada, mas o que a pessoa sente é real. Bom, isso é um outro tipo de doença, que são as doenças que eu chamo de psicossomáticas. Aí existem as doenças sistêmicas. O que seriam as doenças sistêmicas? São doenças que se iluminaram ou que clarearam para mim, que são as doenças que vêm dentro da família, que vêm de gerações, ou seja, o que o Bert descobriu através das constelações é que muitas doenças, a origem delas estão nos nossos antepassados, em acontecimentos sérios e dramáticos que tiveram um impacto profundo dentro da história da família e que essa marca teve uma força suficiente para alterar o DNA de uma pessoa. E, a partir daquela geração, surge uma doença, aquelas doenças que a medicina tradicional chama de doenças geneticamente transmissíveis. Então, a gente olha para essa pessoa, e quando a gente olha para essa pessoa e para a família dela, a gente vê que ela tem essa doença, o pai tinha, o avô tinha, e mais outras pessoas da família têm. Ou seja, essas doenças que a medicina chama de geneticamente transmissíveis, se revelou muito claramente nos processos das constelações como um acontecimento dramático dentro da família, acontecimento esse que teve um impacto profundo por violar
as 3 leis que o Bert descobriu que regem os sistemas, especialmente o sistema familiar, que é a lei da pertinência, a lei da ordem de chegada ou do desequilíbrio de troca, de dar e tomar nas relações. O Bert descobriu que essas leis elas têm uma função específica dentro de todos os sistemas, especialmente na família. E fazendo um pequeno parênteses nesse momento para falar um pouco mais dessas leis, o que o Bert descobriu é que se alguém da família, lá no ano passado, for excluído da família, a dor e o sofrimento dessa pessoa e dos familiares tem um impacto profundo dentro daquele sistema. Isso gera aquilo que o Bert chamou de enredamento. Daquela geração em diante, outras pessoas vão reproduzir os mesmos sintomas, ou isso é o suficientemente forte para trazer sintoma e doenças dentro de uma família. E, portanto, enquanto isso não é reparado, essas doenças elas vão sendo transmitidas de geração para geração. Ou seja, cada vez que se violava essas leis que são inerentes do sistema, elas trazem um impacto. Usando isso, fazendo uma analogia para entender isso melhor, é como se cada geração é uma forma de bolo. Quando se viola uma dessas leis, se amassa a forma de bolo. A partir daquela geração, o bolo vai sair com uma marca. E essas marcas, por violação dessas leis, dessas ordens, elas são chamadas, ou nós chamamos, de sintomas ou de doenças. Então, os sintomas e as doenças, elas seriam uma denúncia da violação desses tipos de doença que tem como característica essa transgeracional, que vem de várias gerações. Então, essas seriam as chamadas doenças sistêmicas. Ou seja, são doenças que estão na família e que eu adoeço repetindo uma dinâmica que vem de muitas gerações. E isso pode ser curado à medida que nós identificamos aonde está esse enredamento e também podemos agora dar passos para desenredar a pessoa dessas situações que impedem ela de viver o eu dela, onde ela fica aprisionada em dinâmicas, onde ela reproduz esse sofrimento dentro da família. Então, a constelação hoje nos permite ter acesso à origem desse sintoma ou dessa doença, e mais do que isso, como curar, como desfazer esse nó, que, como o Ronaldo fala, eu adorei essa analogia que você fez, né, do nó e do laço, né? O nó aprisiona, o laço ele une, mas ele pode se soltar na hora que for necessário. Adorei essa colocação do Ronaldo. Ai, como é maravilhoso aprender com as pessoas. E também, falando dessa dinâmica sistêmica... Oi? 10 minutos. 10 minutos. Obrigado, Márcia. Desculpa, eu estou falando, eu não contei os 5. Ok. Pode. Então, agora eu quero falar do 4º tipo de doenças que eu entendo e que me auxilia muito para o tratamento, que são as chamadas doenças espirituais. O que seriam as doenças espirituais? As doenças espirituais são as doenças que traz como manifestação a desconexão do ser humano com esse algo essencial, amplo, que a distancia da essência da vida. Ou seja, uma pessoa que está desconectada da existência de algo maior, uma pessoa que perdeu a crença, perdeu a fé, perdeu a percepção de que nós, como humanos e como indivíduos, fazemos parte de algo maior. E não só fazemos parte desse algo maior, nós estamos a serviço desse algo maior, através dos nossos dons, através da nossa sabedoria e através da nossa contribuição com a sociedade. Dessa forma, muitas pessoas
adoecem porque é como se existisse uma ruptura entre ela e o universo que a rodeia. E dessa forma, todo o processo de troca e de missão dela e do serviço da qual ela está a serviço para a sociedade, isso está interrompido e isso a adoece. Então, por exemplo, uma pessoa ela tem uma grande habilidade, essa grande habilidade não acontece à toa. O ser humano é um ser interdependente. Eu não tenho tudo, eu preciso de algo que eu não tenho, e o outro tem algo que eu preciso. Essa troca, ela traz muito sentido para a vida, ela está a serviço. Portanto, o ser humano ele está a serviço daquilo que ele tem e dessa troca com o universo. É isso que o faz se sentir integrado na roda da vida. Uma pessoa, por exemplo, quando não trabalha, ela se sente perdendo a dignidade, é como se ela se sentisse fora dessa roda da vida. E o que a conecta com essa roda da vida? É aquilo que ela faz, aquilo que ela troca, é o trabalho, é aquilo que ela oferece. Portanto, uma pessoa que se desconecta desse algo maior, muitas vezes também está desconectada dessa troca com a vida. E isso adoece a pessoa. Isso pode gerar muitos sintomas e muitas doenças numa pessoa. Portanto, olhar sistemicamente para uma pessoa, ou através do olhar sistêmico, é perceber que tudo é extremamente importante. Não só a relação dela com o meio, mas a relação dela com o seu sistema de origem, os seus antepassados, mas também olhar e saber lidar com os aspectos psicológicos, os traumas e toda a história dela, desde a sua concepção, o nascimento, e etc., mas também olhar para a relação de equilíbrio que ela tem, seja com a alimentação, seja com o seu corpo, e seja com todos os outros aspectos que acreditamos ser necessário para o ser humano. Dessa forma, olhar sistemicamente para uma pessoa é ter a compreensão de que ela não está só, de que ela faz parte de algo muito grande que vem de gerações, mas que também a conecta com o mundo externo, o campo social, mas que também se relaciona com a sua história de vida, sua educação, seus traumas, suas deficiências, mas também com a forma como ela se cuida, seja da sua alimentação ou também da sua atividade física, ou seja, da relação com o meio que ela vive. Então, olhar sistemicamente para uma pessoa através da saúde é entender que os sintomas e as doenças, eles são uma denúncia de que existe algo em desequilíbrio em um desses níveis, seja nas doenças físicas, seja nas doenças psicológicas, seja nas doenças ou sintomas sistêmicos, ou até mesmo na conexão dela com o espiritual, que é essa conexão com o todo. Então, o sintoma e a doença, a gente vê como um portal, como algo bom, que, na verdade, é um alerta, como um sensor num carro que acende quando algo não está em ordem, e que é o momento de parar, e através disso se desenvolve um processo de autoconhecimento e um processo de cura que não só está relacionado à atitude dela, mas muitas vezes a cura de dinâmicas que vêm de muitas gerações e que podem ser resolvidas através da mudança do olhar e da atitude dessa pessoa em função do sintoma e da doença que essa pessoa apresenta. Então, o que a gente observa é que quando a nossa pessoa passa por um tratamento sistêmico, ocorre uma transformação nela e na família dela inteira. Porque, conforme o nome diz, um tratamento sistêmico, ele não é feito no indivíduo, ele é feito no sistema. Se olha para a desordem, para uma deficiência ou para um enredamento que está presente naquela família, às vezes há 5, 10 gerações. Então, nós estamos tratando, através do indivíduo, de algo que se perdeu, o que entrou em desordem dentro de toda a família e que vem através de gerações. Então, não só é um olhar
que trata de cura, mas ele também é muito preventivo, porque uma vez que você tem uma dor, a dor significa algo. E quando você olha para o significado, tem uma compreensão profunda. E através dessa compreensão profunda, que é o saber, né? Isso gera sentimentos na pessoa. E isso permite uma mudança na atitude, na ação dela, como o Ronaldo estava falando, da importância desse alinhamento da mente, do sentimento e da ação. Então, isso que cria um fluxo, né? E o que a gente observa, especialmente através da epigenética, que na medida que nós podemos mudar o olhar de uma pessoa em relação às suas questões ou os seus conflitos, isso permite ela ter uma nova imagem, e essa nova imagem permite a ela um alinhamento e uma nova ação. E a cura vem exatamente disso, desse alinhamento de percepção, sentir e agir. E dessa forma, a constelação, ou olhar sistêmico, ou no caso a medicina holística, né? Porque a constelação é algo que acrescenta algo muito grande dentro da medicina holística e algo muito revelador, muito importante, mas a constelação é um recurso, uma ferramenta maravilhosa que tem me ajudado como médico e na minha vida pessoal a ajudar as pessoas com excelentes resultados. Mas exatamente por isso que a gente faz é ajudar as pessoas a alinhar o olhar, mudar o seu olhar acerca do sintoma e da doença e reconhecer que aquilo é um sinal, é algo bom, não é algo ruim. Ela só quer te mostrar que é momento de parar, momento de se autoconhecer, momento de alinhar algo, momento de rever algo, ou seja, trazer consciência. Bom, acho que não sei se passei muito. Não, não passou. 2 minutos tem ainda. Muito bom, tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas. Tem perguntas a ver com os dois, né? Com o Ronaldo tem a da vitalidade e o que tem a ver os setênios com a saúde que você trouxe. E depois eu passo para o Renato as perguntas dele, mas também tem uma que é como integrar essas duas visões. Na antroposofia, as doenças estão relacionadas à forma como o eu pode atuar no indivíduo. E nas constelações, a origem das doenças está relacionada a uma desordem sistêmica. E aí, como integrar essas duas visões? Foi para isso que eu trouxe vocês dois aí, como integrar. Você quer falar, Ronaldo? Você quer que eu fale? Você está mudo, Ronaldo. Precisa abrir seu microfone. Abriu. Deixa eu tentar, talvez, primeiro responder as perguntas. Né? Claro. Então, se eu me lembrei bem, uma pergunta era se eu posso ser saudável e não ter vitalidade. Posso ser saudável e ter pouca vitalidade? Vitalidade então, tem a ver com eros, e se tem prazo de vitalidade. Então, é interessante isso, porque foi aquilo que eu falei do contexto, né? Uhum. Se o ser humano precisasse ter autoconsciência, como nós observamos na vida que eu falei, se o bebê tem muita vitalidade, ele não vai ter consciência. Um indivíduo muito mais amadurecido, ele vai ter muita consciência, mas ele tem perda de vitalidade. Então, isso é uma questão de contexto geográfico. E é como se, na antroposofia, nós usamos muito uma expressão, a consciência se dá em cima de processos de desgaste. Pode parecer estranho e negativo, mas é um processo de vida. Porque se eu, aos 40 e 60 anos, tivesse a mesma vitalidade dos 18, eu estaria totalmente voltado para fora, para experimentar a vida, o que está perfeitamente correto no contexto. É justamente por perder um pouco dessa vitalidade, eu vou ganhando uma consciência e um olhar para si. Então, eu posso ser uma pessoa de muita idade, né? Saudável, mas com a vitalidade que é de acordo com este contexto.
posso ser muito saudável aos 80, 90 anos, nós conhecemos pessoas assim, mas ela não vai ter a vitalidade de uma criança pequena, de um jovem. Então, quando eu olho no contexto, isso não está errado. O que sai do contexto é que, muitas vezes, é o que vai adoecer. Né? Então, como eu falei, uma vitalidade muito intensa no período mais avançado pode gerar até vitalidades localizadas, que são os tumores, e essa questão. Né? Depois, se eu entendi bem a outra pergunta, tinha uma pergunta com energia, não era? Isso, se a Eros, né, se a vitalidade tem a ver com Eros, depois era qual o conceito de energia de saúde e de energia de vitalidade? Tá. Então, eu vou dar um exemplo que uma vez eu vi escrito, que eu achei muito interessante, a diferença, a gente tem que ter cuidado na diferença, muitas vezes a gente usa as palavras, né, a semântica às vezes complica um pouquinho, né? Então, você vê uma pessoa que tem força para correr, você fala, nossa, que vitalidade, isso é mais uma prontidão do que a vitalidade. Então, o exemplo é esse, imagine que vocês estão numa pista, correndo 3 mil metros, 3 quilômetros. Não sei se alguém já passou por essa experiência, eu já passei, quando você viu o exército. Quando você falta 100 metros para acabar os 3 quilômetros, você já está sem vitalidade nenhuma, porque você gastou a vitalidade do corpo. Agora, imagine se na arquibancada tivesse alguém da sua família, uma pessoa que você muito ama, e que começasse a gritar para você, vai, Ronaldo, vai, ou seja, o Renato, seja quem for. Aí a gente arruma um gás para ir, que se gasta mais na emoção, essa energia, do que na vitalidade. Então, são duas coisas que andam juntas. Né? Então, existe uma energia do indivíduo que é totalmente voltado para o exterior, que é mais extrovertido, isso está no nível da emoção, e a vitalidade é uma coisa que não parte da consciência. Por isso, nós precisamos dormir. Né? Eu durmo para poder repor a vitalidade. Então, são esses dois aspectos que eu acho aí importante. Tem uma pergunta também dos setênios, né? Saúde e setênio. O que tem a ver? O setênio, né? Isso é interessante pensar assim, também aqui depende do contexto, né? Um dos setênios mais saudáveis que o ser humano tem é o segundo setênio, né? Considerando uma vida saudável, no sentido que não tem muitas interferências de alimentação e tudo mais. Na realidade, assim, a saúde biológica ela está mais presente no início. Nós vamos ter uma saúde do indivíduo à medida que ele vai envelhecendo. Né? Então, quando você olha aquele conto dos músicos de Bremen, né? Não sei se vocês vão lembrar, que tem o cavalo, o gato, o cão, o galo e o cachorro e o cavalo. Eles, quando envelhecem, eles vão ficando imprestáveis para a sua função. Né? O cavalo já não consegue carregar mais peso, o gato já não vai mais atrás do rato. E nós, seres humanos, somos o contrário. Quanto mais nós envelhecemos, mais humanos nós nos tornamos. No sentido de compreender o outro, de poder expressar, de poder ajudar os que estão embaixo. Então, que vê o contexto da saúde. Então, o limite é uma coisa que é muito importante, porque o limite nos coloca em segurança. O limite do jovem é não ter uma consciência plena desenvolvida. E o limite do idoso é não ter uma saúde, uma vitalidade plena desenvolvida. Mas esses limites, quando entram em ajuste, eles geram saúde. Ok. Não sei se eu respondi as perguntas, né? Acho que respondi todas. Uhum. Só para lembrar que tem algumas pessoas que não estão acostumadas com a linguagem da antroposofia, quando fala dos setênios, né? São Sim. de 7 anos. De 7 anos, isso. Então, você olha a vida a partir desses períodos de 7 anos. A cada 7 anos ocorre uma mudança, né? É uma crise, no sentido positivo, de desenvolvimento, porque eu preciso deixar algo que um novo apareça, né? Então, se eu ficasse com as características de primeiro setênio a vida inteira, eu ia ser uma criança a vida inteira. Se eu ficasse com a característica da puberdade a vida inteira, eu ia ser um puberi, né? um juvenil, mesmo tendo 64 anos de idade. Então, é preciso que hajam
matrizes para o desenvolvimento. Foi boa lembrança, eu esqueci de comentar sobre esse aspecto. Ok. Renato, eu pedi para falar sobre as doenças autoimunes e um exemplo de doença espiritual. Uhum. Eu vou trazer 3, assim que você já arremata, sabe? E se a doença transgeracional tem a ver com a epigenética? Ok, vamos lá. O que vem se mostrando sistemicamente para as doenças autoimunes é que existe no sistema da família um conflito entre duas famílias. Ou seja, quando uma parte da família não aceita no seu descendente algo da outra família. Ou seja, como, por exemplo, uma mulher se casa com um homem lá atrás, né, numa geração. E aí, por algum motivo, a família da mulher acha que a família dela é muito melhor que a do homem e, portanto, impede esse filho do casal a ter acesso à família do pai ou ao pai. Esse filho, ele é metade o pai e metade a mãe. Portanto, quando uma mãe impede um filho de ter acesso ao pai ou à família do pai, ou vice-versa, isso gera no próprio organismo da criança esse conflito, aonde uma parte deixa de reconhecer a outra como tendo direito. Então, o que a gente observa é que nas doenças autoimunes existe esse conflito no campo celular. O organismo começa a combater e atacar um órgão como se ele fosse algo estranho e que não tivesse direito de pertencer àquele organismo. Então, sistemicamente falando, as doenças autoimunes, elas costumam revelar essa desordem, uma tentativa de exclusão que está ou ligado aos pais ou a algum dos avós, enfim, dentro do seu sistema, e dessa forma costuma ter a ver com exclusão. E fisicamente é assim que o organismo se comporta. O nosso sistema imune começa a atacar um órgão porque ele deixa de reconhecer aquilo como tendo direito de fazer parte do organismo. E quando uma das partes vence, quem perde é a vida, o todo. Então, isso é como nós vemos, e essa é a minha experiência, e isso é que normalmente vem se mostrando quando a gente busca a compreensão da origem das doenças autoimunes. O que normalmente aparece é esse conflito entre famílias, ou entre partes dentro da família. Qual a outra pergunta, Márcia? Desculpa. Está desligado o seu... Está desligado. Um exemplo de doença espiritual. Não existe uma doença específica que a gente fala, isso é uma doença espiritual. Tudo isso tem que ser visto dentro de um contexto. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela passou a vida toda vivendo uma função puramente de dona de casa e simplesmente, num determinado momento, e dentro de um casamento que, a princípio, tinha acabado, o que a impedia de viver determinados dons, e que eram muitos. Então, num determinado momento, essa pessoa ela entrou em processo de depressão, ela começou a tomar milhares de remédios, e tudo isso culminou com uma interrupção no fluxo do sangue no corpo dela. Ou seja, ela teve um AVC. Né? O sangue representa a vida e o AVC significa a interrupção desse fluxo de sangue. Essa mulher quase morreu, mas se recuperou, e aí o que aconteceu? Ela simplesmente se separou do marido. Porque o casamento tinha acabado. Tinha um casamento frutífero, maravilhoso, mas as coisas às vezes acabam. E não existem necessariamente culpados, simplesmente acaba.
E ela chegou a mim, por exemplo, com milhares de remédios, depressão e todos esses conflitos. No processo de autoconhecimento, de trazer de volta um fluxo original da vida dela, ela se descobriu em várias potencialidades e, com isso, ela ficou absolutamente curada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a doença dela era espiritual, no sentido de quê? Porque essa doença impedia a conexão dela com aquilo que ela tinha como missão nessa troca com o universo ao seu redor, com o social. Então, nesse caso, essa doença ela se manifestou com um AVC, certo? Então, eu não posso virar e falar para você, esse tipo de doença é espiritual. Não. Eu não faço afirmações desse tipo. Eu olho para o contexto da pessoa e entendo a origem dessa doença, e eu sei que muitas doenças estão ligadas a isso, que é essa interrupção, essa desconexão da pessoa desse algo maior ao qual ela faz parte. Obrigada. Quando eles têm a pergunta, como integrar essas duas visões? Na antroposofia, as doenças estão relacionadas à forma como o eu pode atuar no indivíduo. E nas constelações, a origem das doenças está relacionada a uma desordem sistêmica. Certo. Eu vejo total conexão. Desculpa, Renato, eu vou começar e depois pode você falar, continua, tudo pode bem? Falar. Eu vejo total conexão. Por quê? Porque o nosso olhar, e aí é o que prova a epigenética, né? O nosso olhar, ele tem um profundo efeito no objeto observado. Ou seja, eu interfiro com o meu olhar, esse é o que a epigenética estuda na sua essência, que é a importância do meu olhar e o conteúdo do meu olhar e o efeito disso no objeto observado. E o objeto observado, como ele reage a isso e a reação disso, qual é o efeito disso em mim, que é o vai e volta. Portanto, eu vejo total conexão. Então, uma pessoa que tem um olhar para o mundo que está relacionado aos seus traumas ou aos enredamentos que traz do seu passado, na medida que ela muda o seu olhar e muda a sua atitude, ela tem um novo alinhamento, que é aquilo que o Ronaldo, de alguma forma, falou de forma maravilhosa. E à medida que tem esse alinhamento, isso é o suficiente, muitas vezes, para desaparecer os sintomas e curar determinadas doenças. Então, assim, eu vejo total conexão, embora a forma, o approach, ele seja de forma diferente, mas o resultado, eu acredito que acaba sendo a saúde, né? Porque algo se reequilibra, se restabelece. Então, aqui estamos falando de linguagens diferentes, mas que, no fundo, elas estão totalmente conectadas. Embora usemos, às vezes, determinadas palavras ou conceitos, e a semiótica, ela é complexa, cada um entende de um jeito, né? Igual o Ronaldo, em algum momento, ele estava falando muito, usando uma palavra que é vitalidade. Está aí outra palavra extremamente importante de se compreender qual é o verdadeiro significado de vitalidade, porque cada um entende de um jeito. Se eu usar a palavra respeito, cada um vai entender de um jeito, mas o que significa respeito dentro do olhar sistêmico é algo com certeza muito diferente daquilo que as pessoas imaginam. Então, nós temos uma dificuldade também, especialmente num trabalho, num bate-papo delicioso como esse, de que palavras usamos e todos os conceitos que cada um compreende a partir dessas palavras. Isso é algo para ser explorado, para se ter uma compreensão melhor do que nós estamos dizendo. E por isso eu compreendo o que ele disse, talvez ele compreenda o que eu digo, mas porque vivemos muito dentro desse universo e usamos muito essa linguagem. Eu também vejo muitas correlações e talvez por um aspecto, eu falei com vocês que a biografia ela é
possibilidade da individualidade se expressar. E a individualidade, essa palavra indivíduo, vem de indivíduos, aquilo que não se divide. Então, as biografias são únicas, mas nós não estamos sós. Então, nós criamos, aí eu vou me permitir fazer uma interpretação, nós criamos sistemas. A partir do momento que nós estamos com outras pessoas, nós criamos sistemas. Não sei se o Renato vai concordar comigo. Sim, exatamente. E aí entra uma questão interessante. Eu falei com vocês que nós temos uma tarefa. E na visão da antropologia, para que eu cumpra uma tarefa, existem muitas coisas. Eu preciso nascer num determinado local, porque na antropologia nós tiramos forças do local que nós nascemos, tanto que é importante você perceber que tem pessoas que nascem, conta assim, eu nasci naquele local porque minha mãe estava grávida, estava viajando, e a minha mãe me teve. Isso foi um caso fortuito. Para a antropologia, não. A pessoa nasceu naquele local, porque naquele local tinha forças vitais que ela precisava para a vida dela. E, naturalmente, ela vai encarnar, ela vai começar a sua vida dentro de uma família que ela precisa. Dentro, talvez, Renato, seja dentro de um sistema que ela precisa. Exatamente. Pensamos da mesma forma. Deve jeito, né? E ela precisa, porque o fato de eu ter essas qualidades que ajudam que eu vá cumprir minha tarefa, não quer dizer que é de graça. Muitas vezes eu tenho que superar coisas. Exatamente. E aí eu vou entrar numa linhagem que já tem uma história. Que na antropologia, quando nós fazemos o aconselhamento biográfico, nós temos um determinado ponto do trabalho, bem no início, que nós falamos do genograma. No nosso caso, quem é, de onde vem, o que vem da sua família materna, o que vem da sua família paterna. Acho que não, com certeza não tão profundamente quanto a constelação fala, mas nós já vamos percebendo assim, o que você recebe hereditariamente do ponto de vista biológico, também o que você ouviu, o que você aprendeu, o que você repete. E muitas vezes você não repete conscientemente, porque o teu eu está presente, você fala, isso eu não quero fazer porque eu vi que deu errado lá, mas eu precisei ter contato para falar que estava errado. Então eu estava numa sequência. Né? Então eu acho que aí é um ponto de, talvez como o Renato falou, nós usamos terminologias diferentes, mas o arquétipo está o mesmo. Então a biografia é única, mas eu não estou só. Então eu não estou só, eu estou dentro de acredito que seja o que o Renato falou, um sistema. E também, quando eu entro no trabalho, é um outro sistema, né? Eu crio um outro sistema também. Eu entro numa empresa, eu entro numa coisa. Tudo isso são as relações que existem. Eu acho que aí tem um ponto de... Eu precisava conversar mais com o Renato, viu, Renato? A gente precisa sentar um dia, uma tarde inteira para conversar, mas eu acho que pelo que nós estamos Concordo, Ronaldo, concordo. Acho que nós estamos falando mais ou menos, faz esse sentido. Né? Uhum. Okay. Nós atingimos o objetivo. Sim, aí, né? Sim. Já responde até uma pergunta que tem sobre se a antroposofia considera que a criança escolheu aqueles pais e está tudo sempre certo. Aqueles pais são exatamente os necessários, segundo a constelação. Então, acho que... eu só posso, se o Renato me permitir, eu gosto de brincar assim, que família não é lugar de férias, né? Muitas vezes as famílias são bem complexas. Algumas famílias são mais leves e outras têm algumas questões para resolver. E, na realidade, do ponto de vista da antropologia, existe uma escolha, sim. Existe uma característica que essa escolha não se dá no âmbito físico, do ponto de vista da antropologia, e uma característica bem forte é que, quando começa a vida, nós perdemos a memória cósmica e a memória dos nossos contratos. Cada ser humano vai evoluir do seu jeito. O fato dele ter tudo à sua mão não quer dizer que ele vai evoluir de uma forma adequada. Então, embora os pais tenham recebido essa missão de gerar essa vida e cuidar, pode ser que nesse meio do caminho as coisas não caminhem muito bem. E aí eu acho que até entra o que o Renato falou, estou confundindo o Renato com o Bert, o Renato falou, que ficaram coisas lá atrás que não foram definidas, não foram superadas. Né? E aí, então, isso pode gerar uma série de coisas. Então, os pais são sempre os certos, eu acho, do ponto de vista.
com eles, que eu precisava para desenvolver, né? Então, numa família de músicos, você precisa entrar numa linha hereditária que permita um ouvido adequado, isso do ponto de vista hereditário. Mas também tem outras coisas, né? Então, você tem um pai que te leva a gostar de uma determinada coisa, eu falo pai ou a mãe, ou alguém da família, né? Às vezes nem são os pais, uma outra pessoa da família que é mais importante, né? Na biografia do Leonardo da Vinci, ele tinha um tio que foi quem o introduziu a observar a natureza. Quem eram os pais? Né? Até porque ele era um filho bastardo. Então, são coisas interessantes. Mas esse tio faz parte da família. Né? Faz parte desse sistema, acredito eu. É que vai fazendo todas essas questões. Não sei se o Renato... Sim, a gente, do ponto de vista sistêmico, a gente fala o tempo todo isso. Nós escolhemos a família com tudo que ela contém, porque essa família tem aquilo que eu preciso para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. E não é férias, é aprendizado puro, é ultrapassar, é crescer, é manter em movimento um processo de crescimento e de aprendizado. Esse movimento é o que propicia a cura, a evolução, né? Através das crises que nós vivenciamos dentro da nossa família, né? que nos possibilita o movimento para a cura. O que é a cura aí, em última instância, dentro do olhar sistêmico? É o amor. É viver o amor na sua maior amplitude. A gente costuma dizer que o amor é a força que gera a vida e o amor é a força mais curativa da vida. Porém, o amor que é vivido da forma saudável, porque também existe um amor que adoece, que aprisiona, que limita o ser humano. E tem o amor que cura e que adoece. Então, o amor que cura é o amor que respeita essas ordens, essas leis que o Bert descobriu, que são os pilares que nutrem os sistemas. E o amor que adoece é um amor que viola essas leis, que traz impacto profundo, que aprisiona, que tira a vida, que adoece, que gera muito sintoma. Então, sim, nós somos totalmente alinhados dentro disso. Tem total conexão também com a antroposofia. Vejo que aquilo que a gente estava falando antes, a fala, né, tem um jeito de falar diferente, né, mas que quando a gente vai aprofundar o conteúdo, eles têm falam quase que da mesma coisa, né? Exatamente. Esses dois saberes. Estamos de acordo. Yes. Tem muitas perguntas, mas a gente está chegando quase que ao final. Acho que tem uma que fala sobre a depressão, e se a depressão podemos pensar como uma doença psicológica, sistêmica ou espiritual. Fala, Renato. É para mim? Olha, bom, a depressão nós entendemos como uma interrupção do fluxo vital de vida na vida de uma pessoa. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso está ligado a uma quebra do fluxo de amor e de vida dentro dessa relação dessa pessoa depressiva com os pais, ou até mesmo numa outra geração. Ou seja, quando esse fluxo de vida ou de amor saudável ele é interrompido, rompido com um ou com ambos os pais, isso traz o que chamamos de depressão. É como se uma pessoa ela perde o sentido da vida, ela perde a força para seguir em frente, e não só ela perde a força, ela perde a direção. É como uma flecha que, para ela ir adiante e na mira, ela precisa estar atrelado a outra coisa, que é o arco, né? Então, uma pessoa com depressão, ela perdeu essa conexão com esse algo maior que o move adiante. Mas também não podemos confundir depressão com estar deprimido, né?
Estar deprimido é um estado, muitas vezes, de tristeza ou de conflito, de dificuldade, e não tem nada a ver com aquilo que chamamos de depressão, doença. Então, estar deprimido é muito diferente de doença, depressão, ou de síndrome depressiva. Então, temos que diferenciar isso. Uma coisa não é a outra, são coisas muito diferentes. E, portanto, tratamos e lidamos de forma totalmente diferente. Mas a depressão como doença a gente vê como uma questão sistêmica. E um estado depressivo é uma questão mais psicossomática. São formas diferentes de olhar e de tratar essas situações. São situações diferentes. Eu só gostaria de complementar o que você falou. É interessante trazer um conceito que a medicina antroposófica tem, e ela, evidentemente, a psicossomática é uma realidade, mas quando nós olhamos que o corpo humano ele é construído com forças espirituais também, tudo que nós vemos do ponto de vista da antroposofia, nós vemos no mundo... Falhou um pouco, Ronaldo. Espera aí, que acho que a minha... Falhou você, Ronaldo. Vê se melhorou? Acho que era a bateria que estava acabando. Melhorou? Voltou? Sim. Melhorou, tá ótimo. Melhorou. A minha bateria caiu aqui. Então, a construção do ser humano, o mundo físico é uma manifestação do mundo espiritual, são as diversas espécies, e o corpo humano também. E como nós temos forças espirituais que também constroem os nossos órgãos, e que também aí tem uma influência também, evidentemente, da construção desses órgãos, na medicina antroposófica, muitas vezes nós temos uma via que é complementar à via psicossomática, que é a via somatopsíquica. É quando o órgão não está saudável, mas como o Renato falou, se você fizer os exames, fizer ultrassom, não tem nada. É uma questão funcional. E aí você pode também olhar para o órgão e ver se essa influência, muito que nós falamos de depressões endógenas, do ponto de vista antroposófico, estão ligadas ao fígado. Então, você olha para o fígado como não esse órgão físico, mas um órgão que, na sua construção, no sentido vital e espiritual, ele também precisa ser olhado. Além de todas as questões que o Renato falou, também concordo plenamente. Existem situações depressivas, né? Existem depressões, né? Do sentido patológico. Aí, uma questão que a medicina antroposófica vê é que quando você necessita de uma medicação alopática, tem seu lugar, evidentemente, né? Você não vai deixar uma pessoa suicidar, por exemplo, por isso, mas o medicamento que atua de fora, ele não atua no organismo plenamente, né? E todas as medicinas integrativas, elas visam a estimular o organismo a ele novamente responder ao que ele não fazia antes, porque até ele ter a depressão, ele respondia todas as questões que vinham do ambiente. De repente, ele perde a resposta. E nós precisamos ajudá-lo, seja através da compreensão, muitas vezes a compreensão já faz essa mudança, e algumas pessoas precisam ainda de uma ajuda, mas de uma medicação que, do nosso ponto de vista, atua melhor quando você estimula o organismo a ele voltar a responder. Quando você depende de uma medicação externa, no momento que você tirou a medicação, o organismo não a reaprendeu, né? Isso era um conceito antigo da homeopatia, que é ou você dá o peixe ou você ensina a pescar, né? Quando você dá uma medicação dinamizada, você está ajudando o organismo a ele voltar a pescar. É lógico que tem horas que o indivíduo está tão debilitado que ele não consegue nem ir no rio pegar o peixe, então vamos dar o peixe. Mas essa não seria conduta a longo prazo mais adequada, até como processo de autodesenvolvimento. Tá ótimo. Muito obrigada aos dois. Eu ficaria aqui até o resto. Ficaria também. Também ficaria. Mas estamos chegando ao fim. Tem muitas perguntas que não foram, não podem responder por conta do tempo. Mas quem sabe a gente promova um segundo encontro, um terceiro ou um quarto, para ir aprofundando essas duas visões, né? E vendo como elas se conversam, né? E que a gente pode
ver depois, conversar, o que a gente pode fazer sobre isso. Então, por hora, eu queria agradecer aos dois imensamente, né, porque realmente foi um sonho para mim, o Ronaldo sabe disso, que há muito tempo eu venho falando sobre isso desde que eu entrei para conhecer a constelação, que eu venho falando assim com ele hoje, essa oportunidade, então, assim, meu coração pulsa de alegria e contentamento por vocês dois poderem estar aqui e tanta gente conhecer, tanto da antroposofia, conhecer mais sobre as constelações, quanto das constelações, conhecer mais sobre a antroposofia. Então, eu vou pedir para as pessoas que estão assistindo, se quiserem seguir o canal da Antroposofia, que vem mais conteúdo para que vocês possam ser avisados quando tiver mais conteúdo. E a palavra para vocês, final aí. Bom, eu só tenho a agradecer essa oportunidade e também a oportunidade de ampliar, né, os conceitos. É tão interessante quando nós contamos, né, a nossa experiência, né? Isso é uma questão da biografia. Quando alguém conta uma história para o outro, ele está recontando para si, né? E isso amplia a compreensão. Quando nós temos a oportunidade também de trazer a nossa experiência, trazer o conhecimento, nós também estamos recontando para nós mesmos, né? E aí, juntando com o que vai aparecendo, e as perguntas, que são bastante interessantes, às vezes a pergunta você fala, nossa, eu nunca pensei nisso, e a pessoa te traz uma pergunta que faz você crescer. Então, eu só posso agradecer, né, a sua iniciativa, agradecer a delicadeza e receptividade do Renato. Já tivemos uma conversa anterior que foi muito gostosa, e hoje também eu considero que foi bem profícua, e se pudermos continuar conversando, vai ser muito bom. Eu vejo uma grande possibilidade futura aí. Oba! Eu também quero agradecer a você, Márcia, pela iniciativa. Eu acho que é muito importante isso, né? Eu crio oportunidades dessa troca de conhecimentos. O conhecimento, ele sempre está a serviço da humanidade e, portanto, é algo que sempre acrescenta. E eu, pessoalmente, sou muito uma pessoa que está sempre muito atrás do conhecimento. Eu adoro saber o que existe, o que se descobriu, e o sentido e o significado das coisas. E encontrar o Ronaldo, né, foi um presente para mim, né? Eu imediatamente criei uma simpatia e, portanto, estar aqui nesse momento, não só naquele outro encontro, como aqui, para mim é algo que eu recebo, eu estou recebendo através desse novo olhar, e eu fico muito grato por essa oportunidade. Eu acho que a sua iniciativa, Márcia, é um presente para mim, e acredito que está sendo um presente para muitas pessoas. Obrigado mesmo, e estou sempre à disposição para continuar essas conversas, que para mim são tão envolventes. Obrigado. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Márcia. Obrigado. Obrigado a todos também, vocês. Mais uma vez, boa noite. E quando tiver novas datas e novos encontros, aí a gente coloca e divulga para todos vocês. Muito obrigada.